Você sabia que ao longo da história, muitas mulheres foram temidas e perseguidas por serem consideradas bruxas? Hoje, vamos explorar as histórias de algumas das bruxas da vida real mais temidas do mundo. Prepare-se para conhecer figuras cuja reputação sinistra e atos misteriosos deixaram marcas profundas na história. Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Vamos mergulhar profundamente na fascinante e sombria história de Catherine Monvoisin, mais conhecida como Lavoisin. Sua vida é um verdadeiro conto de intriga, poder e tragédia, situada no coração da França do século XVII. Catherine Monvoisin nasceu em 1640 e desde cedo mostrou interesse em práticas esotéricas. Ela começou sua carreira como cartomante e vidente, ganhando a vida fazendo leituras de tarô para clientes curiosos e desesperados por respostas. No entanto, sua ambição e habilidades rapidamente a levaram para esferas mais sombrias e lucrativas. Lavoisin logo se envolveu no submundo de Paris, onde o medo e a superstição eram abundantes. Ela começou a fornecer venenos e poções, tornando-se uma figura central no infame escândalo dos venenos. Este escândalo envolveu muitos membros da aristocracia francesa, que procuravam Lavoisin para resolver seus problemas mais sinistros. Alguns queriam eliminar rivais, outros buscavam amor ou fortuna através de feitiços e rituais de magia negra. Lavoisin era conhecida por realizar rituais de magia negra, muitas vezes em colaboração com padres renegados. Esses rituais, chamados de missas negras, eram macabros e envolviam sacrifícios e invocações demoníacas. Montespan teria recorrido a Lavoisin para realizar rituais que garantissem o amor contínuo do rei e a eliminação de suas rivais na corte. Em 1679, Lavoisin foi presa após uma extensa investigação sobre o uso de venenos na corte francesa. Durante seu julgamento, muitos detalhes chocantes de suas atividades foram revelados. Ela confessou ter realizado centenas de abortos ilegais, vendido poções de amor e morte, e conduzido missas negras. Lavoisin também admitiu ter enterrado corpos de bebês sacrificados em seu jardim, o que chocou e horrorizou a sociedade parisiense. Em 1680, Catherine Monvoisin foi condenada à morte. Ela foi queimada na fogueira na Place de Grève em Paris, um destino comum para aqueles acusados de bruxaria e crimes associados. Agora, vamos viajar para a Irlanda do século XIV para conhecer a história intrigante e sombria de Alice Keteler, uma das primeiras mulheres na Europa a ser acusada de bruxaria. Sua vida é um verdadeiro conto de intriga, poder e controvérsia. Alice Keteler nasceu por volta de 1280 em Kilkenny. Ela veio de uma família normanda rica e se casou 4 vezes, cada vez com homens igualmente ricos e influentes. Com cada casamento, Alice aumentava sua riqueza e status social, o que despertava a inveja e a suspeita entre aqueles ao seu redor. A primeira grande virada na vida de Alice veio após a morte de seu 4º marido, Sir John Le Poer. Pouco tempo após sua morte, os filhos de seus maridos anteriores começaram a acusá-la de envenenamento e práticas de bruxaria. Eles alegaram que Alice havia usado feitiços e poções para envenenar seus maridos e acumular sua vasta fortuna. As acusações contra Alice não foram levadas a sério inicialmente, mas em 1324, o bispo de Ossory, Richard de Ledred, decidiu investigar mais a fundo. O bispo era conhecido por seu fervor religioso e por sua campanha contra a heresia e a bruxaria. Ele convocou Alice para um julgamento e, durante a investigação, muitas acusações horríveis surgiram. Os filhos acusadores de Alice alegaram que ela realizava rituais de magia negra, invocava demônios e usava poções para controlar e matar seus maridos. Também disseram que Alice mantinha um demônio familiar chamado Robin Artisson, que ajudava em suas práticas mágicas. Essas acusações foram baseadas em grande parte no medo e na superstição da época. Alice foi condenada em 1324, mas antes que a sentença pudesse ser executada, ela conseguiu fugir para a Inglaterra com a ajuda de amigos influentes. Sua fuga deixou muitos de seus acusadores frustrados e ainda mais determinados a puni-la. Sem Alice para punir, o bispo de Ledred voltou sua atenção para os associados de Alice. Petronila de Meat, uma das servas de Alice, foi capturada e torturada até confessar as práticas de bruxaria de sua senhora. Petronila também foi forçada a acusar outros de serem cúmplices nos atos de bruxaria. Vamos agora para a Escócia do século XVI e conhecer a trágica e aterrorizante história de Agnes Sampson,
uma curandeira cuja vida foi destruída pelas acusações de bruxaria. Agnes Sampson nasceu em uma pequena vila na Escócia e ganhou reputação como curandeira e parteira. Em uma época em que a medicina moderna não existia, pessoas como Agnes eram essenciais para suas comunidades, oferecendo remédios herbais e cuidados médicos básicos. No entanto, essa mesma reputação de conhecimento e poder sobre a vida e a morte a tornaria alvo de acusações de bruxaria. No final do século XVI, a Escócia estava mergulhada em uma onda de histeria relacionada à bruxaria, amplamente fomentada pelo rei James VI, que tinha um medo obsessivo de bruxas. Após um incidente em que uma tempestade quase afundou o navio que levava James e sua nova esposa da Dinamarca para a Escócia, o rei convenceu-se de que bruxas haviam conjurado a tempestade para matá-lo. Em 1590, Agnes Sampson foi acusada de bruxaria como parte dos julgamentos de North Berwick, uma série de processos judiciais que visavam eliminar a suposta ameaça das bruxas. Sob a imensa pressão dos interrogadores e a ameaça de tortura, Agnes foi forçada a confessar práticas de bruxaria. As confissões de Agnes Sampson foram obtidas sob tortura brutal. Ela foi sujeita ao pilivins, uma espécie de torniquete que esmagava os dedos, e ao cordão de bruxa, uma corda amarrada ao redor da cabeça que era torcida para causar dor extrema. Agnes confessou ter participado de um sabá das bruxas no cemitério de North Berwick, onde supostamente bruxas conspiraram para matar o rei. Ela também admitiu ter realizado vários rituais de magia negra, incluindo a criação de bonecas de cera para amaldiçoar suas vítimas. As confissões eram frequentemente detalhadas e gráficas, misturando realidade com fantasia, refletindo tanto a dor infligida quanto as expectativas dos inquisidores. Em janeiro de 1591, ela foi executada em Edimburgo. Como era comum para aqueles acusados de bruxaria, Agnes foi estrangulada e depois queimada na fogueira. Vamos agora viajar para a Suécia do século XVII e conhecer a história perturbadora de Malin Madsdotter, uma mulher cuja trágica execução marcou um dos capítulos mais sombrios da caça às bruxas na Europa. Malin Madsdotter, também conhecida como Humpari Malin, nasceu no início do século XVII na Suécia. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos de vida, mas ela era uma mulher comum que vivia em uma época de grande medo e superstição. Na década de 1670, a Suécia, como muitas outras partes da Europa, estava no meio de uma onda de pânico sobre a bruxaria. As autoridades estavam empenhadas em erradicar a suposta ameaça das bruxas, e qualquer suspeita podia levar a uma investigação, muitas vezes, a uma execução. A história de Malin Madsdotter começa a ganhar notoriedade em 1676, quando foi acusada de bruxaria durante uma série de julgamentos em Estocolmo. As acusações contra ela foram severas. Malin foi acusada de sequestrar crianças e levá-las ao sabá das bruxas, onde se acreditava que ocorriam rituais demoníacos e pactos com o diabo. Essas acusações eram frequentemente baseadas em rumores, medos irracionais e, muitas vezes, em disputas pessoais. Malin foi presa e submetida a intensos interrogatórios. A histeria coletiva fez com que até mesmo as crianças fossem incentivadas a testemunhar contra os acusados, muitas vezes inventando histórias sob pressão dos adultos. Durante seu interrogatório, Malin manteve sua inocência e negou todas as acusações. No entanto, o medo e a pressão da sociedade eram tão grandes que suas negações não foram suficientes para convencê-los de sua inocência. O julgamento de Malin Madsdotter foi marcado por uma atmosfera de pânico e vingança. As autoridades estavam determinadas a mostrar ao público que estavam agindo contra a suposta ameaça das bruxas. Malin foi condenada à morte, mas sua execução seria diferente da maioria dos outros acusados de bruxaria na Suécia. Enquanto muitos eram decapitados ou enforcados, Malin foi sentenciada a ser queimada viva, uma punição extremamente rara e brutal na Suécia. Em 5 de agosto de 1676, Malin Madsdotter foi levada à fogueira. Sua execução foi um evento público, destinado a servir como um aviso para outros. Durante sua execução, Malin permaneceu notavelmente calma e silenciosa, recusando-se a confessar os crimes que lhe foram atribuídos. Essa serenidade impressionou muitos dos espectadores e até mesmo os carrascos. Sua morte foi agonizante, e seu comportamento digno até o fim fez com que ela fosse lembrada por muitos como uma mártir da histeria das bruxas. Vamos agora para a América do Norte, especificamente para a pequena vila de Salem, Massachusetts, em 1692. Neste segmento, vamos explorar a história de Tituba,
uma escrava cuja confissão de bruxaria ajudou a desencadear uma das mais famosas e trágicas histerias coletivas da história americana, os julgamentos das bruxas de Salem. Tituba nasceu possivelmente no Caribe, e pouco se sabe sobre sua vida antes de ser trazida para a América do Norte. Ela era uma escrava de origem africana ou indígena que foi trazida para Nova Inglaterra pelo reverendo Samuel Parris. Em Salem, Tituba trabalhava na casa de Parris, cuidando de sua família e realizando tarefas domésticas. No início de 1692, a filha e a sobrinha de Parris, Beth Parris e Abigail Williams, começaram a exibir comportamentos estranhos, incluindo convulsões, gritos e contorções. Médicos não conseguiam explicar esses sintomas, e sob pressão e medo, a explicação se voltou para o sobrenatural. As meninas acusaram Tituba, junto com duas outras mulheres, Sarah Good e Sarah Osborne, de ser a causa de seus tormentos. Sob intensa pressão e possível coerção, ela confessou ter praticado bruxaria. Sua confissão foi rica em detalhes gráficos, incluindo visões de um homem alto vestido de preto, um porco preto e um pássaro amarelo, e a assinatura de um livro do diabo. Tituba afirmou que Sarah Good e Sarah Osborne também estavam envolvidas, o que ajudou a legitimar as acusações. A confissão de Tituba foi um catalisador para a histeria que se seguiu. Suas descrições vívidas de encontros com o diabo e outras bruxas alimentaram um medo coletivo. De repente, a pequena vila de Salem estava em um frenesi, com vizinhos acusando uns aos outros e um clima de desconfiança permeando a comunidade. Durante os julgamentos, ela repetiu suas confissões iniciais, mas também tentou se retratar em alguns momentos, sugerindo que foi forçada a confessar. No entanto, a maré de histeria já havia crescido demais para ser contida. Após o fim dos julgamentos, Tituba permaneceu na prisão até ser comprada por um novo mestre. As informações sobre sua vida posterior são escassas, e seu destino final permanece desconhecido. Agora, vamos mergulhar na história de uma figura tão fascinante quanto aterrorizante, Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Sua vida é envolta em mistério e horror, e suas ações a tornaram uma das mulheres mais temidas da história. Elizabeth Bathory nasceu em 1560 na Hungria, em uma das famílias mais poderosas e ricas da Transilvânia. Desde cedo, ela foi educada e preparada para ocupar uma posição de destaque na sociedade. Casou-se aos 15 anos com Ferenc Nadasdy, um guerreiro influente, e juntos estabeleceram residência no castelo de Křečť. Com a morte de seu marido em 1604, Elizabeth Bathory tornou-se a senhora absoluta de vastas propriedades e assumiu um papel de liderança. Foi durante esse período que começaram a circular rumores sobre suas práticas sádicas e violentas. Bathory era conhecida por sua crueldade com servos e camponeses, mas as acusações mais graves envolviam jovens garotas das vilas ao redor. Elizabeth Bathory foi acusada de sequestrar e torturar centenas de garotas jovens. De acordo com testemunhas e relatos da época, ela acreditava que o sangue das virgens manteria sua juventude e beleza. As histórias descrevem torturas inimagináveis. As vítimas eram espancadas, queimadas, cortadas e deixadas para morrer de fome ou frio. Algumas fontes afirmam que ela banhava no sangue das jovens, daí seu apelido de Condessa Sangrenta. As atrocidades atribuídas a Elizabeth Bathory não passaram despercebidas. Em 1610, o rei Matias II da Hungria ordenou uma investigação, liderada por György Thurzó, que era primo de Bathory e palatino da Hungria. Thurzó invadiu o castelo de Křečť e encontrou evidências incriminadoras: corpos mutilados e garotas ainda vivas, mas brutalmente feridas. Apesar de sua posição e poder, Elizabeth Bathory foi julgada. Seus cúmplices foram executados, mas devido ao seu status nobre, ela foi condenada à prisão perpétua. Em vez de ser executada, Elizabeth foi confinada em um pequeno quarto dentro de seu próprio castelo, onde viveu por 4 anos até sua morte em 1614. A história de Elizabeth Bathory é uma mistura de fatos históricos e lendas. Sua figura se tornou sinônimo de maldade e crueldade, inspirando inúmeras histórias de vampiros e outras criaturas sobrenaturais na cultura popular. Alguns historiadores acreditam que as acusações contra ela podem ter sido exageradas ou mesmo fabricadas por inimigos políticos, mas a maioria concorda que ela cometeu atos de extrema violência. Essas histórias refletem o impacto devastador do medo e da superstição na vida de muitas mulheres ao longo da história. As acusações de bruxaria frequentemente serviam como uma forma de controle social e opressão, especialmente contra aquelas que eram vistas como diferentes ou ameaçadoras para a ordem estabelecida.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes e assustadoras. Até a próxima!